De quantas maneiras se pode morrer no trabalho? Pode-se morrer em um canteiro de obras, caindo de um andaime sem medidas de segurança. Pode-se morrer em um tanque de coleta de líquidos, simplesmente porque as medidas de segurança, justamente, não foram acionadas. Pode-se morrer indo para o trabalho, talvez por um acidente de trânsito ou escorregando no gelo no inverno, batendo a cabeça com força. Existem muitas maneiras de morrer, mas em nenhum caso se deveria jamais ouvir o que um magistrado, exatamente o procurador-geral da Procuradoria da República de Roma, Giovanni de Matteo, disse, em 24 de junho de 1980. Comentando um fato ocorrido na manhã anterior, comentando o assassinato de um colega, morto na parada de ônibus. Mário Amato, esse é o nome do colega morto. Foi assassinado porque era zeloso demais. Se ele não fosse obcecado com a ideia de chegar ao trabalho no horário, provavelmente ainda estaria vivo. São palavras arrepiantes. Mas como é possível dizer isso de um colega? Um homem que trabalha algumas salas adiante, em uma escrivaninha, e que quer chegar pontualmente às 8 da manhã. Para começar a trabalhar tranquilo e cumprir sua tarefa, ele morreu praticamente por culpa dele mesmo. Porque se ele tivesse sido mais flexível, menos rigoroso com os horários de trabalho e talvez um pouco menos obstinado em sua busca, ele teria permanecido vivo. Como é possível? São palavras arrepiantes, essas de Giovanni de Matteo. São palavras que retratam um clima envenenado. O clima que permeava o chamado Porto das Névoas de Piazzale Clódio nos anos 80. E são palavras que faltam com respeito a um magistrado deixado, de forma culposa, sozinho, para enfrentar algo maior do que ele. O homem que já mencionamos, Mário Amato. Esta é a sua história. É a sua incrível e absurda trajetória como servidor do Estado, abandonado à própria sorte, prejudicado pelos colegas, ignorado até sua trágica morte. Nossa história poderia começar naquele 24 de junho de 1980, com as declarações de De Matteo, ou no dia anterior, com a emboscada na estação de transporte público, na parada que custou a vida de Mário Amato. Mas não. Não, escolhemos começar nossa história em outros 2 dias de 1980. 2 dias retratados de forma perfeita por um colega, Mário Di Vito, que publicou há alguns meses um livro que recomendo a todos vocês. Il Nero dei Giorni, editora Laterza. 2 dias, 25 de março e 13 de junho de 1980. Por que esses 2 dias? Porque coincidem com as audiências de Mário Amato no Conselho Superior da Magistratura. Amato é chamado junto com outros colegas perante o CSM porque o clima que se vive na Piazza Clódio, no Tribunal de Roma, está envenenado. Tem algo errado em Roma. Tem algo que não funciona. Em 12 de fevereiro de 1980, 34, procuradores substitutos da República assinaram uma carta de protesto, um documento em que pedem ao CSM uma investigação justamente sobre a Promotoria de Roma. E sobre esse sentimento difundido de descrédito, justamente em relação ao Tribunal de Roma, sobre a ineficiência, a incompetência de quem foi chamado para dirigi-lo. É um pedido muito forte. É uma investigação que deveria sacudir o Porto das Névoas, que deveria lançar luz sobre os problemas, mas isso não vai acontecer. Mário Amato foi convocado 2 vezes, como dissemos, em 25 de março e em 13 de junho. O que diz Mário Amato? Ele denuncia o clima em que é obrigado a trabalhar. Um clima de ostracismo, ou até mesmo, em certos casos, de aberta contestação, de violências verbais, de obstáculos. E denuncia o fato de ter sido deixado completamente sozinho. Para fazer o quê? Mário Amato chegou a Roma em 1977, poucos meses após o assassinato de Vittorio Corsio. Já falamos sobre isso em outro vídeo do canal. Corsio era aquele magistrado que estava começando a investigar os aspectos mais obscuros da subversão de direita. Sobre os estranhos vínculos existentes entre Pierluigi Concutelli, o comandante, o carrasco que mataria o próprio Corsio no início de julho de 1976, e o crime organizado, o clã dos Marselheses e outros seus apoiadores, entre eles Danilo Abruciati, Erca Maleonte, futuro chefe da banda da Magliana. Aquelas conexões perigosas entre armas, sequestros de pessoas, tiroteios e dinheiro lavado. Custam a vida de Corsio, que está tentando desvendar um outro segredo sério, o da P2. Corsio achou algo, mas não conseguirá prosseguir.
Depois da morte de Ocórsio, Mário Amato é chamado de Rovereto, um profissional sério, um homem íntegro, dedicado ao trabalho. Nascido em Palermo em 24 de novembro de 1937, fez carreira na magistratura. Tinha trabalhado muito bem em uma promotoria pequena como a de Rovereto. Mas, mesmo assim, ele desejava sair de lá. Não porque a qualidade de vida do Trentino não lhe agradasse ou não agradasse a sua família, de forma alguma, mas porque sentia que podia fazer muito mais por aquele país que amava. Mário Amato, nos anos seguintes, seria retratado de maneira completamente errada, como um socialista, ou pior ainda, um comunista, uma toga vermelha da magistratura democrática, nada mais distante da realidade. Hoje sabemos que Mário Amato tinha simpatias centristas, podemos definir assim. Era um moderado, era uma pessoa extremamente tranquila e mais, era um homem dedicado à profissão e à justiça. Mas, quando chega a Roma em 1977, ele é transferido com sua qualificação de procurador substituto para o escritório que havia sido de Ocórsio, e o procurador-geral Giovanni de Matteo lhe confia os mesmos documentos de Ocórsio. São 600 dossiês de investigações já abertos, mas que precisam ser retomados desde o início e sobre os quais é necessário investigar. Amato aceita, mas logo percebe que essa tarefa é difícil, quase desumana. Como é possível confiar a um único homem 600 dossiês de investigação? Vamos lembrar de uma coisa. Nos anos 70, a informatização que hoje é dominante, e até mesmo a influência da inteligência artificial, nem sequer era cogitada. Só o fato de criar um banco de dados em papel, ou, no máximo, em papel com os primeiros cartões perfurados, já era algo revolucionário. E é isso que Mário Amato pede aos seus superiores: criar um banco de dados. Junto com isso, ele também pede a ajuda que já lhe havia sido prometida quando assumiu aquele cargo, de mais 2 procuradores adjuntos que pudessem apoiá-lo e, eventualmente, substituí-lo nos piores casos, como doença ou, pior ainda, morte. Várias vezes Mário Amato pede audiência a de Matteo. Várias vezes ele pede que aquelas promessas não fiquem apenas no papel, mas que tenham uma realização absoluta, clara, certa e incontestável. Mário Amato continua recebendo apenas promessas vazias, mas insiste em fazer seu trabalho, a tal ponto que, quando chega ao fim, seu turno na Praça Piazzale Clódio, muitas vezes ele coloca alguns processos em sua pasta e os leva para casa para continuar o trabalho. E os retoma na manhã seguinte, na hora de ir, justamente, ao tribunal. Quando, em 25 de março de 1980, Amato é convocado diante do CSM, ele se depara com uma cena decididamente desagradável. Ele é apontado por alguns colegas como o homem que incentivou os outros 33 procuradores substitutos da República a assinar aquele famoso documento de denúncia. Mas há mais. Há um colega, chamado Antônio Alibrandi, que tinha uma rixa mortal com Mário Amato. Ele o acusa de tudo. Ele o acusa de inventar investigações, o acusa de sensacionalismo, o acusa de desperdiçar recursos públicos, o acusa, sem meias palavras, de ser um subversivo comunista. Mas por que tanto rancor? Por que Antônio Alibrandi não ajuda um colega, mas faz de tudo para atrapalhá-lo e até o ofende na frente de outros colegas? O motivo é simples. Antônio Alibrandi é o pai de Alessandro Alibrandi, conhecido como Ali Baba. Ele é um dos chefes dos NAR, os Núcleos Armados Revolucionários, um grupo de jovens de extrema-direita criados sob o mito da antiga República Social Italiana. Mas desiludidos com o que tinha sido a época das bombas, a época das ações subversivas de direita, em conluio com setores do Estado e que haviam decidido fazer guerra ao próprio Estado. Como? Mirando inicialmente nos policiais e carabineiros e posteriormente nos magistrados. Antônio Alibrandi defende seu filho, mas vai além da simples defesa do filho. Porque se é verdade que Antônio Alibrandi, repetidas vezes, também atua diante da polícia judiciária e da esquadra mobile para tentar libertar o filho, detido frequentemente com armas. Antônio Alibrandi também tenta deslegitimar Mário Amato, único responsável pelas investigações sobre versões neofascistas em Roma, nos corredores do Palazzo Clódio. Mário Amato vê tudo isso e percebe ainda mais nas vezes em que, ao ligar para os dirigentes da polícia, recebe respostas desanimadas,
que é inútil assinar ordens de prisão ou de custódia para determinados indivíduos. Porque em 48, no máximo 72 horas, eles estão de volta à liberdade, porque sempre tem alguém que liga ou manda ligar para soltá-los. Diante do CSM, Mário Amato não é um magistrado a quem dão ouvidos. É um magistrado quase sob investigação, e ele vive tudo isso e denuncia. Denuncia que foi deixado sozinho. Denuncia que não tem nada à disposição para cumprir seu dever. Ele pede insistentemente que seu superior, Giovanni De Mattel, lhe dê as respostas, as promessas. Ele pede insistentemente para ser acompanhado por pelo menos um colega, se não dois. Isso é o mínimo para dar andamento àqueles 600 casos sobre Concudelli. E não só. Mário Amato implora para não ser deixado sozinho, até porque já percebeu que está na mira desses caras que não são exatamente uns qualquer, mas sim uns loucos armados até os dentes que querem fazer uma revolução muito particular, nem que para isso tenham que matar todos os servidores do Estado. Mário Amato sabe que está na mira, por isso pede ajuda, pede proteção. Ele também pede que lhe forneçam um carro oficial para buscá-lo em casa e levá-lo de volta. Depois, ao final do turno, ele já viu os terroristas atacarem nas ruas. Não é só das suas investigações contínuas que surge um quadro realmente inquietante. A tentativa dos NAR de buscar uma espécie de aliança em nível tático com os extremistas opostos, os do NAR, os da esquerda. Ambos querem derrubar o Estado. Um porque o considera burguês demais e o outro porque acha que ele é podre desde as fundações. Então os NAR querem propor às Brigate Rossi, à Prima Linea, que intervenham de forma conjunta ou pelo menos que coordenem as ações. Simplesmente para destruir a República. Os brigatistas já atiram nas ruas, os NAR também fazem isso e Mário Amato percebe que está na lista da morte. Mas aquele carro, esse carro, a que ele teria direito, nunca pode levá-lo ao trabalho. Por quê? Bem, segurem-se, porque o horário de serviço dos motoristas começa às 9 da manhã. Mário Amato começa o seu trabalho no tribunal bem antes e precisa ser levado ao trabalho já às 8. Portanto, 60 minutos de diferença entre o horário de serviço padrão dos motoristas e as necessidades de Mário Amato. Este último é deixado sozinho, não só no escritório, mas até mesmo na porta de casa. Mas Mário Amato não desiste, mesmo denunciando. Em 13 de junho de 1980, 10 dias antes de ser assassinado, que ainda estava sozinho, que havia sido deslegitimado, que não tinha ajuda, que não tinha nem motorista, que não tinha nem escolta. Mário Amato continua trabalhando e trabalha nesses perfis. Sobre Giuseppe Valério Fioravanti, chamado Giusba, sobre Francesca Mambro, sobre Gilberto Cavallini, sobre Alessandro Alibrandi. Eles estão em ação, já estão preparando o massacre de Bolonha, embora eles mesmos continuem proclamando sua inocência. Mas as sentenças definitivas não mentem. Foram eles. Mas antes de ir para Bolonha, antes de colocar aquela bomba na estação, antes de cometer aquele massacre, é amanhã de 23 de junho de 1980. Mário Amato sai de casa, se despede da família como sempre, está com sua maleta. E vai até o ponto de ônibus, no cruzamento entre a Avenida Iono e a Rua Monteroqueta. Ele está lá sozinho, como muitos, enquanto o ônibus está ali, à espera. Atrás dele chega Gilberto Cavallini, um dos jovens que estava sendo investigado. Cavallini é um terrorista diferente dos outros. Ele é desprezado por alguns neofascistas, aqueles mais ligados ao racismo das origens, porque tem em seu DNA uma parte africana. Ele é chamado de fato de O Negro, por causa da pele escura. Mas Cavallini, entre todos eles, é um dos mais sanguinários, dos mais determinados. Cavallini está atrás de Mário Amato. Em questão de segundos, ele saca o revólver e, sem encostá-lo na nuca, dispara um tiro direto na cabeça de Mário Amato. Ele nem tem tempo de perceber o que aconteceu, e seu corpo desaba rapidamente na calçada. As pessoas ao redor começam a gritar. Cavallini já não está mais lá. Ali perto, há uma motocicleta com o motor ligado. No guidão está Luigi Chiavardini, outro integrante do NAR, muito jovem. Chiavardini ainda é menor de idade. É o cúmplice de Cavallini. Ele coloca Cavallini no banco de trás e eles fogem em alta velocidade.
O assassinato de Mário Amato está consumado e é confirmado pelo próprio Cavallini, por telefone a Gilsva Fioravanti, que naquele momento está foragido junto com sua companheira Francesca Mambro. Eles comemoram, brindam com champanhe, comem ostras. Eles eliminaram seu pior inimigo, o homem que estava investigando seus segredos, que podia descobrir o que estavam preparando, que podia saber algo muito incômodo para eles e seus camaradas. Mas a história de Mário Amato não termina aqui. Não termina com aquelas balas. Não termina com o sangue que mancha a área de espera em meio ao público. Não termina com o lençol que o cobre ali, na calçada, manchado de sangue. Não termina ali. Tem desdobramentos. No dia seguinte, o procurador-geral Dematel faz aquelas declarações absurdas. Mário Amato era zeloso demais. Insistia em chegar ao trabalho antes de todo mundo. Não queria esperar o carro oficial, que só podia buscá-lo depois das 9. Então, ele procurou por isso. Morreu por culpa dele mesmo. Mas, como um servidor do Estado, que era obrigado a trabalhar sozinho, em um escritório, sozinho, sem ajuda, sem colegas, que implorava para que lhe dessem outros colegas para trabalhar junto, implorava para que fosse criada dentro do tribunal um banco de dados. Veja, aquele homem que havia dedicado sua existência ao Estado. Ele estava pedindo por isso. Aquele homem que morre com nem 43 anos, sozinho, abandonado por todos, ele estava pedindo por isso. Aquelas palavras de Dematel causam escândalo, mas também mexem com alguma coisa. A morte de Mário Amato provoca um verdadeiro terremoto dentro da Procuradoria de Roma. Porque, a partir daquele momento, decide-se criar uma força-tarefa como a que surgirá para o combate à máfia, como a que já havia sido idealizada em Turim contra as Brigadas Vermelhas. Uma equipe de magistrados que trabalha exclusivamente com o terrorismo de direita e depois também com o terrorismo de esquerda, com a subversão, com as bombas, com os atentados e com tudo o que gira em torno disso. Os métodos e a forma de trabalhar mudam. Mas precisava da morte de Mário Amato para isso acontecer? Não. Bastava que alguém ouvisse os gritos de socorro de Mário Amato, que alguém lhe desse atenção, que alguém em Roma, na Praça Piazzale Clódio e no CSM, não subestimasse os alertas lançados por aquele homem. Só isso já bastava. Talvez se Mário Amato tivesse sido ouvido, se Mário Amato não tivesse sido deixado sozinho, se Mário Amato tivesse sido acompanhado por colegas, se tivessem colocado à disposição dele um banco de dados, além, obviamente, da escolta. E talvez não teríamos tido o massacre de Bolonha. Talvez muitas vítimas dos NAR não teriam caído. Talvez os próprios NAR teriam sido desmantelados em pouco tempo. Mas isso não podemos saber. Hoje, pela cegueira de alguns, pela teimosia e obstinação de outros, por picuinhas pessoais, até mesmo de Antônio Librandi, Mário Amato foi prejudicado, foi impedido de trabalhar, ou seu trabalho foi tornado muito mais difícil, até levá-lo ao isolamento total, até levá-lo à morte sozinho, naquela calçada. Veja, essa é uma história bem italiana. É uma história de como a Itália celebra seus mortos como heróis, mas às vezes não faz nada para ajudá-los enquanto estão vivos. A Itália zomba deles, evita de todas as formas ajudá-los, mas depois dedica a eles monumentos, ruas, praças, selos. Mas que sentido isso faz? Que sentido faz, eu pergunto a vocês, fazer tudo isso por uma pessoa que podia tranquilamente ser salva, que podia ser ajudada, que podia dar tanto para a nossa justiça? Que sentido faz fazer isso depois, com tudo já acontecido, com sangue já derramado? Que sentido faz? Se vocês me responderem que não faz sentido nenhum, eu concordo com vocês. É verdade, não faz sentido nenhum. Mas estamos na Itália, o país onde os sinais de alerta não são percebidos. O país onde as cartas de protesto viram letra morta. Um país onde os pedidos de ajuda caem no vazio. Um país onde um magistrado, só por ter feito seu dever, é rotulado como zeloso demais, teimoso. Ela estava pedindo por isso quando seu corpo acabou de ser levado para o necrotério. E ele é retratado assim, não por algum extremista, por algum louco ou por algum bêbado. Não é um bêbado que exagerou na bebida. Não, é definido assim pelo ex-chefe, que nada fez para evitar e talvez buscasse uma saída conveniente. Para não admitir as próprias responsabilidades, para não admitir que talvez o primeiro culpado pelo assassinato de Amato fosse ele mesmo, não o juiz, mas o próprio chefe.